Olá pessoal, a coroa do Advento é uma tradição que acabou sendo utilizada na liturgia ao longo de todo esse tempo do Advento, ao longo dessas 4 semanas do Advento, né? E o que ela significa? Bom, primeiro de tudo a gente observa ramos verdes entrelaçados, pessoal, significando os ramos verdes da vida, e esse entrelaçamento, justamente o entrelaçamento da história da vida humana. Ao redor de quê, pessoal? Ao redor dessas 4 velas que acabam formando uma cruz, que estão no centro desses ramos. Essa cruz, pessoal, significa, essas velas em forma de cruz significam o próprio Cristo, que vai dizer, segundo São João, eu sou a luz do mundo. Então, pessoal, a vida humana entrelaçada ao redor de Cristo, que está no centro, Ele, que é a luz do mundo, que é a vida do homem. Então, nesse sentido, a gente se lembra de nosso Senhor Jesus Cristo, já que o tempo do Advento, ele nos lembra tanto da primeira quanto da segunda vinda de Cristo, né? Quanto à primeira vinda, a gente se lembra do Evangelho segundo São João, falando, né? A luz brilha nas trevas e as trevas não a aprenderam. É que depois do pecado original, pessoal, o ser humano estava morto, não tinha mais a vida eterna, né? E aí, o que acontece? Ou seja, faltava essa vida, né? Esse entrelaçamento de vida não existia mais para o ser humano. E aí, o que aconteceu? Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo justamente para nos devolver a vida, dando a vida mesmo em nosso lugar. Na medida em que essas velas são acendidas, pessoal, ao longo do tempo do Advento, nós vamos lembrando de toda a história humana que, enquanto aguardava o Cristo, na medida em que Deus preparava o mundo para a vinda do Cristo, né, essas 4 velas, o acendimento de cada uma delas em cada uma das semanas, significa essa vida que seria renovada do homem, né, que seria dada ao homem que estava morto pelo pecado. Então, na medida em que as velas vão sendo acendidas e na medida em que a luz vai brilhando sobre as trevas, isso significa a aproximação do Filho do Homem que vem ao mundo na carne uma primeira vez, que celebramos no Natal. Beleza, mas o Advento também, pessoal, lembra a segunda vinda de Cristo, quando Ele voltar na parousia. Uma vez que a luz do mundo já veio, né, nós precisamos nos deixar ser iluminados por ela, de modo que então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar na glória, que nós possamos estar prontos e preparados para isso, né? A gente lembra aqui, então, com relação à segunda vinda, do livro do Apocalipse, né? Onde é dito que a cidade santa, ela não precisará da luz do sol, pois a glória de Deus a iluminará. Ou seja, também essas 4 velas e essa iluminação progressiva significa o tempo da igreja, pessoal. A igreja que vai sendo iluminada, né? Na medida em que ela vai se tornando plena com seus santos, com cada alma que vai chegando no céu, e na medida em que, então, ela vai se tornando cada vez mais unida a Cristo, iluminada, até o ponto em que ela é toda acesa, representando essa cidade eterna, que não precisará da luz do sol, pois Deus é toda a sua luz. Então, pessoal, observem que interessantíssimo isso. Esse acendimento progressivo das velas, com relação à primeira vinda de Cristo, significa toda a preparação que Deus foi fazendo no mundo, na antiga aliança, para que Cristo viesse, então, com a sua luz, dissipar as trevas da morte do pecado original a que estávamos condenados. E esse acendimento progressivo das velas, agora com relação à segunda vinda, significa toda a preparação que Nosso Senhor vai fazendo na igreja, pessoal, a fim de ser iluminada por aquela luz de Cristo que já veio na carne uma primeira vez, e então se prepare para a segunda vinda de Cristo, quando então não precisaremos mais da luz do sol, porque Deus será a nossa luz. Esse acendimento progressivo mostra então essa iluminação do tempo da igreja que vai crescendo até a plena luz quando o nosso Senhor voltar.